Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vamos começar a leitura dessa sequência de São Mateus dentro do Sermão da Montanha, onde Jesus diz assim: vós ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E esse eu porém vos digo de Jesus não é um eu porém vos digo no sentido de descartar o que foi dito, mas no sentido de superar e aprofundar tudo o que foi dito, de tal forma que o ponto alto de toda essa fala de Jesus, do ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, vai ser lá no final desse discurso ele dizendo assim: fazei pois todo o esforço possível para entrardes pela porta estreita. Em verdade eu vos digo, estreita é a porta, apertado é o caminho que leva ao céu, e muitos tentarão e não conseguirão. Então Jesus começa a apresentar aqui para nós a porta estreita da conversão. Agora nós vamos entender o que a conversão vai fazendo em nós. Às vezes a gente tem a ideia de que a conversão é eu parar de fazer o que eu quero, começar a fazer o que Deus quer, mas aquilo que Deus quer porque Ele quer. E se eu fizer tudo que Deus quer, eu vou ser um cara obediente a Deus. Não é assim que você pensa a conversão? Acontece que a conversão eu vou parando de fazer o que eu quero, vou fazendo o que Deus quer. Mas o fruto de fazer o que Deus quer não é fazer o que Deus quer porque Deus estava com vontade de mandar eu fazer, então manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo. Infelizmente é assim que a maioria, a esmagadora maioria de quem vem à igreja pensa. E é por isso que a fé, para muitos de nós, é chata, é sem graça, é azeda, é igual criança tendo que aprender a comer cenoura, vagem e rúcula. Tem graça nenhuma aquilo, mas tem que comer, porque é saudável. Se a gente fizer tudo o que Deus manda, nós vamos, por óbvio, estar obedecendo a Deus. Mas o objetivo disso não é agradar o humor azedo de um Deus que tem poder de ferrar com a gente. O fruto da conversão é se unir, se assemelhar a Cristo, é ser outro Cristo. Se a gente viver o Evangelho, a gente vai ser outro Cristo. Pergunto, você não acha isso lindo? Você não acha isso um dom? Isso é lindo. Isso é um dom. A porta estreita é linda. A porta estreita é um dom. Porque na estreiteza da porta estreita, só passa Jesus. Quem é que passa na porta estreita? Só Jesus passa lá. E sim, eu posso passar lá. À medida em que vai se formando em mim aquilo que o apóstolo Paulo diz: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Você não acha isso lindo?
Agora, a grande esmagadora maioria de nós nunca pensou isso. A gente pensa Deus igualzinho quem não vem à igreja pensa. Existe, tem poder, mas é chato pra caramba, hein? Qual que é a diferença de fazer assim ou fazer assado? Nossa, que velho chato. Você conhece gente chata? Gente impositiva? Tem gente chata, tem gente impositiva. Sabe aqueles assuntos da vida que tanto faz, mas a pessoa não deixa ser um tanto faz? Ou é do jeito dela, ou o bicho vai pegar? Você conhece? Assim, geralmente sogra é assim, muitas. Tanto faz, minha sogra. Se eu quis colocar o sofá nessa parede, a TV naquela, e não a TV naquela e o sofá nessa, o que você tem a ver com isso, velho? Fica quieta. Mas ela não consegue ficar quieta. Ela quer mostrar que ela tem poder em cima do filho bundão dela, que tem 50 anos de idade e não se desliga da mãe até hoje. Muita gente pensa Deus assim, um velho chato impositivo, que resolveu olhar para a terra e pedir para nós um monte de coisa que é difícil para fazer. Por que ele pediu? Sei lá por que ele pediu. Ele pediu porque ele é uma velha chata, que não consegue, diante das coisas que tanto faz, ficar quieto. Não, meus irmãos, esse ridículo, quem faz é o ser humano, não Deus. Então quando Jesus vai dizer aqui, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, tem que fazer, né? Porque tem que fazer, né? Que senão a sua mãe não para de falar na minha orelha. Tem gente que pensa Deus assim também, tem que fazer, né? Senão manda nós para o inferno, né? Veja, meu querido, minha querida, tanto faz onde fica o sofá, em qual parede fica a TV. Isso é a sua casa, você faz o que você quiser. Isso não muda nada, absolutamente nada de nada. Mas tem coisa que muda tudo, porque muda quem vive em nós. Tem duas coisas para ver em mim: Cristo ou o meu ego ferido, infantil, medíocre, egoísta. Só que se o que vai vivendo em mim não é Cristo, é o meu ego, acredite, daqui um pouco também já não sou eu que vive em mim, não. É o próprio demônio. É o próprio Satanás. Essas pessoas que às vezes precisam desses casos de libertação e o que é aquilo ali? Aquilo ali já é o demônio, mas o demônio como que uma mutação na pessoa. Antes de ser o demônio, foi tanto ela, eu quero, eu não gosto, eu não aceito, eu não entendo, porque onde já se viu, porque eu sofri, porque eu passei, porque olha o que fizeram, porque eu não admito, padre, eu não admito, padre. Vai ficando tanto eu. É igual aquela mutação da larva para a borboleta. Vai ficando tanto eu, que daqui a pouco não é mais você. Tem alguém aí dentro de você. Tem que um padre arrancar o que está aí dentro de você. Fala para quem está do seu lado. O ego é um perigo. Fala para quem está do seu lado. Se não está muito do seu lado, dá um grito. Galera lá do fundão, lá, fala um para o outro aí. Fala, é tanto eu, que daqui a pouco já não é eu, é o capeta. Mas à medida em que vai diminuindo o meu eu, também chega uma hora que não sou eu. É Cristo em mim. E aí vem em nós, como fruto da conversão, o caráter de Cristo. Então, meus queridos, Jesus não é um velho chato de mau humor, com necessidade de manter vínculo ou poder, porque se sente sozinho, então sai futricando a vida dos outros. Isso não é Jesus. O fruto da conversão, e é uma grande aventura isso, é um grande caminho de fé, é se assemelhar a Jesus. É Cristo viver em nós. E quando Cristo vive em mim, primeiro beneficiado, eu mesmo. Você acha mesmo que Jesus se fere com tudo que a gente se fere? Você acha mesmo que Jesus se estressa com tudo que nós estressa, gente? Você acha mesmo que Jesus tem os medos que você tem? Você acha mesmo que Jesus tem as ilusões e tentações que você tem, que eu tenho? Não tem. Qual é o remédio da vida? Que Cristo vive em mim. Agora, no meio, entre Jesus e o demônio, tem o quê? O ego, o eu. Essa coisa em mim virada sobre mim mesmo. Vamos entender esse evangelho. Versículo 20 aqui, Mateus 5:20. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vocês não vão entrar no céu, não vão entrar no reino dos céus. Uma justiça maior do que mestre da lei e fariseu. Então Jesus espera
dos seus discípulos. Olha lá o que diz o Evangelho. Ele disse a quem? A multidão? Da multidão Jesus não cobra muita coisa, meu irmão. A multidão nem passou na primeira fase, nem passou na primeira etapa do concurso. Eles já nem estão nessa prova aqui. Ele já reprovou na prova teórica do Detran. Você conhece gente que não consegue nunca estacionar aquele carro? Mas passou na teórica. Tem gente que não passa nem na teórica. Tem gente que nunca nem fez a baliza, porque não passa na teórica. Então aqui, ó. A multidão não está aqui para ser cobrada, mas assim, já está condenada, porque não está aqui nem para ser cobrada. Mas para os discípulos, olha lá, quem passou de fase, quem sobreviveu um pouquinho aí, ó. Se a vossa justiça. O que é justiça? Quando fordes praticar a vossa justiça. Não faça isso para se aparecer, mas faça só diante de Deus a esmola, a oração e o jejum. Então, as motivações das coisas santas. Se nisso aqui vocês não for melhor que fariseu e mestre da lei, que Jesus, fariseu e mestre da lei, não se bicava, não entrareis no reino dos céus. Quando a gente escuta essa frase, entrar no reino dos céus, o que a gente pensa? Alguém que acabou de morrer, fechou os olhos aqui, está abrindo lá, e ali está São Pedro, né, com a listinha de chamada na mão. A gente pensa o que em entrar no reino dos céus? Ir para o céu, o pós-morte. É isso? Também é, mas não só. O que é entrar no reino dos céus? Entrar no reino dos céus é entrar no céu já na terra. Na terra que não é céu. Mas a gente entra já nessa vida no reino dos céus. Portanto, meus irmãos, o que é o céu, a vida eterna? É a continuação de um céu que começa aqui. A gente entra na mentalidade de Cristo. A gente entra na perspectiva de Jesus. Isso é entrar no reino dos céus. Não tem como um dia entrar no céu quem nessa vida não entrou na mentalidade, na metanoia do reino. Então a pessoa vive aqui, escrava, idólatra de dinheiro, contador de moeda. Aí acha que morre e entra no céu porque foi na igreja. A pessoa passa nessa terra aqui pornográfico, impuro, sensual, vulgar, tarado, adúltero, malandrão, malandrona. Aí acha que morre, puf, vai para o céu, que comprou as cartelas de São José. Entrar no reino dos céus é uma mudança de mentalidade, de alma, de coração aqui. Vive nessa vida ruim, amargo, azedo. O que puder cobrar, exigir, punir, vou cobrar, vou punir, exigir, porque eu gosto das coisas certas. Gosta nada, você tem um monte de erro, você gosta de coisa certa. Para de ser besta, vai se olhar no espelho. Tem gente que gosta só de mostrar quem é que manda aqui. Aí tem a psicologia para dizer que quando era criança se sentia, sei lá, feio, abandonado, e aprendeu que a dinâmica da vida, aprendeu a ler a vida a partir da dinâmica do poder, do exercício da força. Aí o teu psicólogo explica isso lá para você. Aí você descobre isso, faz o que com isso? É por isso, gente, e muita gente precisa de psicólogo, para se perceber. Mas o máximo que um psicólogo faz na vida, e é um belo serviço, e tem gente precisando ir lá, é falar assim para você: está com feijão no dente. Tem a couve ficou aqui, ó. Você não passou desodorante hoje? Você está azedo. Não me leve a mal, mas esse seu mau hálito é o quê? É um canal que você não terminou de fechar? É problema estomacal? Porque sua boca parece um túmulo. Agora, ele te dizer isso não te deixa de boca cheirosa, né? Nem tira o feijão do dente. É você que escova. É você que toma um banho e passa desodorante. E o nome disso é conversão, e ninguém faz isso sem a ajuda de Jesus. Bate no peito. Fala, estou entendendo tudo. Você não entrará no reino do céu. Gente, nós precisamos nos perceber e entrar em Jesus. E em Jesus eu não entro depois que morro. Em Jesus eu entro vivo. É vivo que a gente entra em Jesus. E Jesus vai mudando nosso humor, nossa cabecita,
Jesus vai mudando, melhorando o nosso temperamento. Jesus vai polindo as músicas que canto, escuto, os livros que leio. Jesus vai me libertando das dores que eu sinto, por causa do ego. Jesus vai deixando um Jesusinho em nós. Então isso é entrar no reino dos céus. Porque às vezes a gente já entrou no reino do dinheiro, da politicagem, da vadiagem. A gente já entrou no reino da depressão, a gente já entrou no reino da melancolia, no reino da violência, no reino da ira. A gente está dentro de um reino. O que é reino? Reino é um conjunto de valores. O que é reino? Um lugar que tem um rei e o rei dita as regras, não é assim? Nós já estamos, você e eu, dentro de algum reino. A gente só precisa descobrir qual é para ver se é o de Jesus. Dá tempo de sair do reino, se não for de Jesus, e entrar no reino de Jesus. E aí ele vai dizer... Apertar a porta, né? Afinar a porta. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Para algumas pessoas isso aqui já não é muito fácil, não. Poxa, não pode matar, não? Se eu pudesse, eu matava aquela uma desgraça. Pode não. Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo. Acho que teve gente aqui que já se animou. Falou, quer ver que ele vai liberar matar uns ou outros? Não pode matar. Eu, porém, vos digo, quem votou no outro candidato... Não, calma, pera, deixa eu terminar a frase. Eu, porém, vos digo... Ó a porta, estreitando. Todo aquele que se encoleriza... Jesus vai falar aqui do pecado da cólera. Contra o seu irmão, com o seu irmão. E aí ele vai dizer duas coisas que é muito difícil traduzir. A gente traduz, parece boba, e vamos tentar entender. O que a cólera nos faz dizer? Mas é um dizer... que não é só da boca para fora, é um dizer porque é o que está em mim em relação a você. É cristalizar o outro dentro de si desse modo aqui, ó. Quem disser ao seu irmão, né? Porque a boca fala, o coração está cheio. Patife, quem chamar o irmão de tolo, vai ser condenado ao fogo do inferno. Isso aqui vem lá da palavra do aramaico, é o raka, que é uma palavra que nem para eles tem sentido, no dicionário mesmo. É uma palavra... É igual para nós assim, vixe. Acha no dicionário a minha palavra? Tem? Não tem. Mas nós que somos da língua portuguesa, brasileiros, a gente sabe o que significa. Não sabe? E é tão sem sentido essa palavra que ela só faz sentido se você olhar para a pessoa, se você pegar o tom de voz e se você mexer o corpo. Não tem como falar. Não tem como falar. Não, vixe. Se você não mexer o ombro, o vixe não sai. Então traduzir às vezes é muito difícil, né? O que é esse patife, esse tolo? Era um jeito, era um conjuntinho de sílabas que não tem como traduzir nem para eles, que é como que o escarro. É a palavra, é o conjunto gutural chamado raka. Raka. Então a mesma coisa que a gente fala, vixe, nossa. Lá para o aramaico, para o hebraico de Jesus, para o povo daquela época, tinha uma palavra que é como o movimento de tirar catarro. Então às vezes o outro, olha o que Jesus está dizendo, ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, se a memória, se a pessoa do teu irmão, se aquela pessoa na tua boca, no teu afeto, a única coisa que você encontra para falar dela é uma mistura de nojo com ódio, você será condenado ao fogo do inferno. Então nós precisamos olhar o nosso coração e pedir essa graça a Deus, meus irmãos, porque talvez tenha gente em nós que está aqui, ó, no pezinho da garganta, igual uma bolota de catarro. E a gente sente por ele não misericórdia, nem dó, nem mesmo liberdade. Porque no fundo a gente não entrou no reino de Deus ainda, então o outro, ele tem muito poder sobre nós, então a gente fica ali, você está sabendo o que ela falou de mim? Gente, eu estou tão ferido, tão machucado. Se a gente tivesse entrado no reino dos céus, preocupado conosco mesmo, preocupado, vamos dar um passo aqui, com a salvação desse outro, o outro não nos viria a boca como um... E aí Jesus diz, portanto, ó, se a porta não é estreita, porque Jesus é assim, é aqui que está a gente, só que não é o humor de Jesus, querendo ver a gente se ferrar na terra. Não é Jesus querendo ver você passar aperto.
É Jesus querendo ver você e eu aprendendo a amar. É Jesus querendo ver você e eu nos assemelhando a Ele. Ele diz, portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí você se lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra você, ó se é estreita a porta, ele não disse, e aí você se lembra que você tem algo contra o seu irmão, não, você se lembra que o seu irmão tem contra você. Deixa a tua oferta, e vai primeiro se reconciliar com o teu irmão, depois você volta e termina de oferecer o que você tem que oferecer e queria oferecer a Deus, e ofereça a Deus. Fala para quem está do seu lado, cartelas, las. Fala, mês que vem, cartelas de São José. Isso, muito bem. Mas vai primeiro se reconciliar com o teu irmão. Por que isso, queridos? Por que isso? Vamos entender aqui. Vamos entrar no reino dos céus. O outro que tem algo contra mim, ou eu tenho contra ele, mas Jesus apertou a ponto de dizer assim, não, Jesus, eu não tenho nada contra ninguém não, sabe? Não, mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando de quem tem contra você. Quando a gente entra no reino dos céus, algo se torna muito importante para nós. Duas coisas. Uma delas, estar na graça de Jesus. Não contristar o Espírito Santo. Paulo diz assim, não contristeis, não deixe triste o Espírito Santo que habita em vós. Você sabe que muito das nossas tristezas, dos nossos vazios e algum tanto do nosso tédio, nada mais é do que o Espírito Santo que está triste dentro de nós. Em nós habita o Espírito Santo, e Paulo diz, não deixe ele triste dentro de você. Aí ele vai dizer, portanto, nenhuma palavra torpe, nenhuma maldição saia da vossa boca. Mas quando a gente entra no reino dos céus, então, de Deus, a gente passa a se preocupar e a valorizar muito isso, estar na amizade de Jesus, não perder a graça de Deus, não sair da graça de Deus. Entende isso, meus irmãos? Vamos pensar a graça de Deus como uma nuvem num dia de sol. Vai estar aquele sol, e você vai andando e você vê que por ali tem uma sombra, porque o sol entrou atrás daquela nuvem. Aí você entra debaixo da nuvem, não dá um alívio, uma coisa gostosa. Não é ruim, e aí você quer meio que seguir a nuvem, né? Aí quando você sai debaixo daquela sombra, você volta a fritar no sol. Parece que muitos de nós não nos importamos com isso. Não sair da amizade, não sair da sintonia, da vibração, da graça de Jesus. Segunda coisa que se torna muito importante quando a gente de fato entrou no reino de Deus, a salvação dos outros. A salvação das almas. E daí, um dos sinais que a gente entrou no reino de Deus é muito mais assunto em mim do que se você gosta de mim, é se eu não estou sendo empecilho para você ir e se manter em Jesus. Isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é lindo, isso aqui é meio raro. Presta atenção nisso aqui. Quando a gente entra no reino de Deus, o assunto mais importante entre eu e você não é se você gosta de mim e nem mesmo o porquê que você não gosta de mim. Não é a partir disso que eu vou agir ou reagir. Quando a gente entra no reino de Deus, o assunto mais importante entre você e eu é se eu não estou sendo empecilho para você ir a Jesus e se manter em Jesus. E é em nome disso que a gente pede desculpa, pede perdão. É em nome disso que a gente se faz de surdo, cego e mudo. E é em nome disso que a gente engole algumas coisas, para que eu e as minhas questões entre eu e você, seja elas quais forem, não se torne empecilho, motivo para você não querer a Cristo ou desanimar de andar com Ele. Posto tudo isso, tem mais ainda. Eu estou certo, você está errado, porque eu sou maduro e você é infantil. Você é bobinho. Mas é muito importante para mim que você não tenha muros e bloqueios quando o assunto for Jesus. E nem desânimo quando o assunto for Jesus. Por isso, me desculpe, esse assunto realmente foi difícil. Nossa, não, verdade, você está certo mesmo.
O que nos impede de fazer isso? Ego, eu. Fosse Cristo em mim, não me ferveria o sangue o candidato que você votou. E se o que eu votei te ofende, eu peço perdão aqui no microfone, me desculpem. A gente precisa dar esse passo. E é aí que a gente entende. Quem está acordado ainda, só para eu ver? Isso. Amém. Então vamos fazer assim, quem está acordado ainda, você vai erguer a mão e falar, eu porque você acorda o da frente. Porque está um sim, um não no acordamento aqui. Vamos lá. Quem está acordado ainda? Isso, agora todos ficaram. É assim que a gente entende essa leitura aqui do profeta Ezequiel. Olha o que diz ali, a gente leu Ezequiel 18, 21 a 28. Resumo da ópera da primeira leitura aqui. O que está sendo dito aqui? Que a gente vive ou morre por aquilo que faz. Se o ímpio se arrepende, não vai morrer. Arrependeu, vai viver. Se o justo desanima de ser justo e vai ser ímpio, não vai viver, vai morrer. Você foi para o lado do ímpio, foi plantar coisa ruim. Isso é o resumo da ópera, não é isso? Lá, versículo 21. Se o ímpio se arrepende dos pecados cometidos, guarda a minha lei, pratica o direito, vai viver, não vai morrer. E os pecados que cometeu, Deus já não lembra. Por causa da justiça que pratica, vai viver. Dá tempo ainda da gente mudar o que a gente está plantando na vida. Aí diz lá, será que eu, versículo 23, será que eu, Senhor, tenho prazer na morte do pecador? Claro que não. Não desejo antes que ele mude de conduta e venha a viver? É isso que Deus quer. Que o ímpio mude e venha a viver. O que é que pode impedir um ímpio, às vezes, de mudar e vir a viver? Entre tantas coisas que pode impedir. Ele pode ser preguiçoso, ele pode gostar mesmo do pecado. Mas não duvidemos, às vezes, o que está atrapalhando um ímpio. E se é ímpio, se é pecador, é imaturo, é bobinho, é fraco na fé ainda, é crianção. O que é que pode impedir, meus irmãos, um ímpio de se converter? Ele está ferido comigo. Eu estou embolando a cabeça dele, porque apesar de eu não ser ímpio, eu sou bem de Deus, ele pode estar machucado comigo. Entre ele e essa conversão, ele vai encontrar o diabo, ele vai encontrar a própria fraqueza dele nessa estrada, e pode ser que ele encontre eu. Então, meu irmão, que eu não seja motivo para você não ir até Jesus, e se você não for, eu quero diante de Deus, que se você não for, que seja porque você preferiu, que não seja por mim. Eu não quero ser motivo de você não ir até Jesus. Versículo 24. Mas se o justo se desviar da justiça, era justo, era um amor de pessoa, praticar o mal, se desviar da justiça, imitando a prática detestável dos ímpios lá de fora, por causa da infidelidade e do pecado que agora comete, vai morrer. Estava indo tão bem, resolveu encapetar. E por que é que alguém se desvia da justiça e vai lá viver igual aos pagãos? Por vários motivos. Porque é fraco, porque foi seduzido, porque a carne é fraca, porque o diabo é forte, porque tem Mas pode ser que nessa panela, que nessa balança, junto com tudo isso, tenha eu. E meu irmão, eu não quero ser o motivo de você desanimar do bem. Então veja, o que é entrar no reino dos céus, minha gente? É se importar com isso aqui. Eu estou atrapalhando alguém voltar? Pergunta 1, pergunta 2. Eu estou sendo motivo para alguém ir? Eu estou atrapalhando alguém voltar para Jesus? Eu estou estimulando alguém a se afastar de Jesus? Quem entrou no reino de Deus faz de tudo para isso não acontecer. E às vezes eu estou sendo motivo para alguém se afastar de Jesus, empecilho para alguém vir a Jesus, e sim, eu estou certo e ele que está errado. Porque sim, além de tudo ainda é infantil pra caramba. Mas a caridade de Cristo em mim, em nós, nos faz ir atrás de resolver isso. Sabendo muitas vezes, meus queridos, que resolvendo isso a gente não resolveu tudo. Tem muita gente que se afastou de Jesus e coloca a culpa no lombo dos outros.
Tem muita gente que não volta para Jesus e coloca a culpa nos outros, quando na verdade nós sabemos do que eles gostam. Mas pelo sim ou pelo não, olha o que Jesus está dizendo. Se lá dentro o Espírito Santo te quebrantou, te contristou e disse: teu irmão tem algo contra você, você está sendo um dos motivos dele não conseguir voltar para mim. Ou você está sendo um dos motivos, nem que seja uma gota no copo, dele querer ir embora de mim. Vai lá e resolve isso. Mas aí o nosso ego: Senhor, mas aí o bobo aqui, sempre o bobo aqui, né? Filho, você não é bobo, você é instrumento meu. Você entrou no reino dos céus, você vive a vida por outra perspectiva. Diz, eu li. Toda frase tem sua verdade, toda frase tem seu desconto, toda frase tem seu contexto, mas só para a gente entender. Li porque vi um vídeo que era assim: um famoso aí fazendo um podcast junto com um outro homem lá, e falando assim, esse cara falava assim: o vídeo curtinho, né? Começava bem falando assim: eu nunca perguntei para os meus filhos o que eles pensam de mim como pai. Se eles me amam, se eles me acham super pai, porque eu não sei, por exemplo, uma resposta como essa, a gente acha que está tudo bem, a gente pode escutar alguma coisa que fere muito o nosso coração. Aí o outro pegou e falou assim: só que esse é um problema que você tem. Sua mãe ou seu pai, mais antigo, provavelmente não tinha essa preocupação, se você os amava. Seu pai e sua mãe estavam preocupados se você obedecia e se você respeitava, porque assim eles sabiam que você ia virar alguém na vida. Essa era a preocupação dos pais de antigamente. A preocupação dos pais de hoje é essa: você me ama, filho? Você ama o papai? Hein, princesa do papai? Você ama a mamãe, princeso da mamãe? E ele dizendo: um pai ou uma mãe não está preocupado com isso. Se você me ama, estou preocupado que você me obedeça e me respeite, porque me obedecendo e me respeitando, você vai ser feliz. O nome disso é caridade. Um pai e uma mãe tem que amar o filho com amor de caridade. Tá, aí num dos comentários, alguém abriu uma aspa, aí tem aquele monte de comentário, né? Tá certo, tá errado, enfim. Alguém colocou uma aspas e disse assim, a frasezinha, né? O papel de um homem não é ser querido, no sentido de ser gostado. O papel de um homem não é ser querido, o papel de um homem é ser útil. Olha que lindo isso. Vamos trazer isso para a nossa fé. O papel de um padre, de um cristão, de alguém muito da igreja, não é ser querido, é ser útil. Útil ao próximo. Útil à salvação do próximo. E para isso você não precisa gostar de mim. Eu só quero ser útil e não quero ser empecilho. Isso é uma nova mentalidade, gente. É um outro jeito de pensar a vida. É um outro jeito de pensar o meu ego. Porque já não sei o que vivo, é Cristo que vive em mim. Voltando para o final do Evangelho, Jesus disse o quê? Procura se reconciliar então, resolver isso aí, antes de você chegar lá no juiz, nesse tribunal, porque pode ser que você seja preso e dali você não vai sair enquanto não pagar o último centavo. Aqui dizem os santos padres da igreja, lá do início, que aqui tem uma imagem simbólica do purgatório, que é o quê? Esse tipo de pecado talvez não nos leve para o inferno, mas vai nos segurar no purgatório até o último centavo. Não tem que pagar os nossos pecados no purgatório? Então vai ficar lá, ó. Resolve isso em vida, que é para você entrar logo no céu. Aí vai estar lá no purgatório, olhando o céu, chupando o dedo. Todo mundo já entrou, só você que não entrou. E não entrou por quê? Não entrou porque não foi apertar a mão da comadre Cremilda. Você fala: se eu tivesse ido lá. Fala: comadre, desculpa. Não, porque eu fiquei muito magoada com você, menina. Falar assim, não, é verdade. Olha, bobeira minha. Já podia estar lá no céu, no ar-condicionado. Não, estou aqui purgando no sol. Mas veja, queridos, para a gente terminar aqui, o que Jesus está falando para nós. Por que é que então a gente às vezes não procura se reconciliar? E aí a gente fica muitas vezes pagando até o último centavo disso, já nessa vida. Não é verdade? Você já reparou como as pessoas que têm ego vivo, sensível, inflamado, elas sofrem? Talvez você convive com gente assim, Deus te livre de ser assim, mas talvez você convive com gente assim, que você pega e fala assim: ô fulano,
Eu te entendo, mas vamos mudar de assunto, querido. Vamos para frente, né? A pessoa está ali pagando o último centavo. Não é assim? Pagando até o último centavo. Eu ouvi uma confissão por esses dias de uma senhora, foi uma confissão tão linda. Assim, ela confessou o pecado e aí explicou a circunstância de um modo breve, isso é maravilhoso. E ela dizendo: padre, a minha sogra sempre foi uma mulher muito difícil. Foi uma confissão em outra cidade. Ela falou assim: é igual essa sogra que o senhor às vezes brinca e humilia, o povo às vezes acha ruim, mas a minha... Se eu contar para o senhor vai até mudar a sogra da homilia, porque a minha, ó padre, Ave Maria, sangue de Jesus, valei-me São José, Maria passa na frente. Olha, padre. Mas daí a gente vai amadurecendo também. Eu tive a oportunidade de aprender algumas coisas sobre a vida, sobre o ser humano e tal, e fui... Ela é uma pessoa difícil, padre, ela não é uma pessoa agradável. E ela não mudou quase nada mesmo não, ela mudou bem pouquinho. Ela teve um câncer, quase foi, não foi? O câncer foi grande, padre, a mudança foi pouca. Eu achei assim interessante a pessoa falar isso, né? O câncer foi grande, a mudança foi pouca. E vai ficando velha. Sobrou para quem, padre? Para mim. Ficar em casa com a mulher do meu marido. Está lá em casa. E ela pediu perdão pelas vezes que, enfim, faltou caridade, faltou paciência, sobrou raiva, braveza, né? Picuinha e tudo. Mas ela dizendo assim: padre, mas eu fui aprendendo assim, eu sou tão de igreja, e a minha sogra nunca foi muito não. E nessas faíscas entre eu e ela, nessa disputa entre eu e ela, eu fui vendo que ela sempre meio que usava a minha pessoa para não ir numa missa, para não... Vamos confessar? Que adianta confessar? Um desse jeito, olha lá. E assim, padre, eu vou dizer para o senhor, ela está errada. Mas eu aprendi a não atrapalhar ela, dentro da cabecinha dela. E hoje a gente convive melhor, ela está lá, eu aprendi a relevar, aprendi a olhar diferente. Ela é chata mesmo, ela é cisca, mas é uma veinha, precisando de ajuda para tudo. Eu não queria ser ela, então eu sinto que isso foi saindo do meu coração. Tarará. Olha que lindo isso, gente. Essa senhora que está falando da sogra, ela entrou no reino de Deus. Entre ela e a sogra dela agora tem uma preocupação que não é ela quer ser útil àquela senhora. Na caridade, no sentido de que ajuda a levantar, dá o braço, vai levando devagar, vai que cai. No sentido de não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer isso, então tem que fazer 2 almoços, porque ela não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Mas também no sentido dessa caridade dos egos. Eu não vou atrapalhar ela a ir para perto de Jesus. Aí confessou mais o que queria e não falou nada para mim, daí a absolvição saiu. Aí ela saiu, fiquei quieto assim, mexendo na estola. Falei: que demora para o próximo vir. Quando eu olho, quem é o próximo a vir? A que tinha confessado vindo com o braço sentou, fez a confissãozinha dela, meio raso assim, né? Aí o padre ajuda, joga umas casquinhas de banana para ver se a pessoa derrapa, para ver se a pessoa fala. Ou fala algo assim: a senhora sente na sua vida, na sua história, que a senhora já foi muito chata, ranzinza, ruim com alguém? Não. Ai, Jesus, obrigado por ter criado o purgatório, porque depois desse não tinha que ir para o inferno. Mas em nome da misericórdia desta nora abnegada, Deus tem que mandar para o céu. Agora, como é que entra no céu uma mulher que fala... Eu já sei a ficha, né? Ela pega e fala: não, minha senhora. Era só falar: padre, já fui, mas às vezes eu sou mandona, controlador. Essa aqui mesmo, a minha nora, tadinha, eu faço... Não consegue. Não, falei: tem que ter purgatório mesmo. Tem que ter purgatório, né? Tem que doer um pouquinho, não é possível. E nem no dia a dia, assim, com ninguém. Às vezes um pouquinho com a minha nora. Eu vejo que eu
Podia ser mais calminha com ela. Falar, que bom, só penitência quaresmal, ser calminha com ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bate no teu peito e fala, entendi tudo. Fale o que eu entendi. Fala e o que eu entendi. É estreito pra caramba. Mas é a medida de Jesus. E eu quero me vestir de Jesus. Porque Paulo diz, revesti-vos de Cristo. Fala, porque Paulo diz, revesti-vos de Cristo. Fala para quem está do seu lado, para você se revestir de Cristo. Vai ter que emagrecer um pouquinho, hein? Não vai caber Jesus aí não. Vamos fazer Jesus caber, sim ou não? Vamos ficar em pé.